Hoje eu quero responder uma pergunta que aparece com frequência. Nós estamos aprendendo que a consciência de quinta D vive no agora e que o único tempo real é o tempo de Deus, também chamado ou conhecido de Kairos. Então, por que ainda precisamos olhar para o passado? Essa é a pergunta. E mais, se nós não devemos ficar reconstruindo acontecimentos passados, como funcionariam então os processos terapêuticos que são feitos com toda essa carga do passado que nós carregamos? Quer entender? Fica aqui conosco no dia de hoje, porque se você ficar até o final, tem uma meditação com o Senhor Melquisedeque. Tudo isso aqui é com o Senhor Melquisedeque e com o nosso mestre Trigueirinho. Mas chegando ao final, eles vão trazer para todos nós um exercício meditativo tão forte, mas tão forte, que eu tenho certeza que você não será a mesma pessoa que entrou para assistir esse vídeo. Então, o melhor está sempre no final, quando vem as nossas meditações que toca lá nas camadas mais profundas do seu ego, do nosso ego, porque nós não somos o nosso ego e você sabe disso. Primeiro, nós precisamos entender uma coisa. Quando nós recordamos constantemente uma situação, principalmente uma situação dolorosa, ativamos novamente aquela experiência dentro de nós. Ativamos redes neurais associadas àquela memória. Ativamos emoções, ativamos substâncias químicas relacionadas ao estresse. E é como se visitássemos aquele lugar mais uma vez. Olha, a mente de 3D foi justamente treinada para ficar voltando no tempo. Ou sua mente vai estar no passado ou muitas vezes vai estar no futuro. Não é assim que acontece com você? Deve ser, porque acontece comigo também, né? Isso já aconteceu muito mais, porque nós estamos sendo treinados aqui para sair da terceira dimensão. E por que será que a nossa mente ela foi treinada para isso? Para que nós pudéssemos revisitar problemas, trazer todas essas energias para o presente, para revisitar dores, para revisitar conflitos. Mas, muitas vezes o que acontece é que, quando nós passamos por essas revisitações, vem algo junto, o arrependimento. Talvez você já tenha percebido isso, não é verdade? Nós sempre saímos com uma carga negativa de quando nós ficamos ruminando esses pensamentos, esses sentimentos. Você já percebeu que quando nós fazemos algo impulsivamente, depois nós pensamos, eu não deveria ter feito isso. Então surge o remorso. Depois do remorso surge a culpa. E a culpa alimenta ainda mais remorso. E o remorso alimenta ainda mais culpa. Então fica esse círculo retroalimentador. Isso é ruminação. Mas surge uma dúvida muito importante. Se revisitar o passado pode nos prender em frequências baixas, por que é que existem terapias que trabalham justamente focando no passado? Olha, o que eu posso dizer é que nós somos constituídos de muitos eus, vamos dizer assim. E existem eus que, se nós pegarmos essa imagem do iceberg de Freud, nós podemos ver que toda essa parte grande aqui, como eu sempre mostro essa figura, porque ela é excelente. Essa figura mostra que essa parte grande é o nosso subconsciente, é o nosso ego. E essa pontinha que está para fora é o nosso eu consciente. Mas esse eu consciente nem é tão consciente assim, certo? Por isso que nós falamos muito aqui no nosso canal da importância de caminharmos para a supraconsciência. E então, muitas terapias trabalham com essa parte aqui, né? Mais profunda. E algumas trabalham mais aqui em cima, para expandir a consciência. Percebem? Nós precisamos das duas coisas. Mas vai chegar uma hora que você fica tão treinado que você não precisa mais disso. Mas enquanto você precisar disso, está tudo bem. Não tem nada errado. Cada coisa no seu tempo, sem cobrança, sem comparação, certo? Então, a questão não é
olhar para o passado ou não olhar para o passado. A questão é de onde, de que lugar nós olhamos para o passado. Com que aplicativos eu olho para o passado? Pense um pouquinho. Podemos estar olhando para o passado como vítimas, como o ego faz. Mas também, a depender da quantidade de expansão da nossa consciência, nós podemos olhar para o passado como curadores. E qual a diferença? Olha, existe uma diferença enorme entre reviver uma dor e curar a dor. Quando nós olhamos para uma dor com forma de reviver e nós mergulhamos na energia dela, isso não faz muito bem. Nós continuamos presos a essa dor. Mas quando nós olhamos para essa memória, para compreendê-la, perdoá-la e libertá-la, tudo muda. Tudo muda. E aqui entra um ingrediente muito importante, o perdão, que o próprio Sananda Jesus nos ensinou, né? Temos que perdoar inclusive a nós mesmos. Quando rememoramos estas passagens dolorosas, o perdão é a coisa mais curativa que existe. Tem mais, né? Se você acompanha o canal, você já sabe. Perdoar não significa concordar, não significa esquecer, significa entender. Por isso ele dizia, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele sabia como nós agíamos, ou melhor, reagimos, né? 90% das vezes. E é por isso que perdoar tem relação com não alimentar aquela energia mais dentro de nós. Se você põe o pratinho de comida, você fica ali, né? Alimentando a dor, alimentando o passado. Pior ainda, tem gente que comenta com os amigos, com as pessoas, reclamam. Nem preciso dizer qual a consequência disso, né? Você já está acostumado. Agora, se você é novo no canal, fica aqui, porque eu estou sempre voltando. E porque eu estou sempre voltando? Por causa disso aqui. Quando tem uma camadinha aqui mais de baixo que vai subindo, ela precisa ouvir de novo, porque agora ela já está num nível mais próximo da consciência. Então a repetição não só é importante no nível energético, mas também no nível neurológico, porque quanto mais a gente repete, mais a gente muda o nosso comportamento. Lembra que eu sempre falo da neuroplasticidade, que é essa capacidade que o nosso cérebro tem de mudar, né? Mudar os aplicativos, assim que eu gosto de chamar. Agora, quando nós expandimos a consciência, nós podemos entender o passado, perdoando, transmutando, né? Que vem junto ali com a lei do perdão, a lei da transmutação. Nós nos libertamos de nós mesmos, dos nossos aspectos que, por falta de informação, gostam de ficar ruminando, mal sabe esse aspecto que a gente só funda. E é por isso que expandir a consciência é você se transformar no professor de você mesmo, no terapeuta de você mesmo. Quando essas memórias estão muito enraizadas em nós e nós vamos expandindo a consciência, entendendo, aprendendo a perdoar, aprendendo a transmutar, quando nós tivermos que um dia, por algum motivo, lembrar daquilo, e eu às vezes lembro, mas de forma didática, aliás, essas reflexões aqui são reflexões que vêm das minhas passagens. De por que uma determinada pessoa, sabendo que eu tive uma experiência muito custosa, que foi quando eu fui para a Índia, não ficava me perguntando o que tinha acontecido, porque não era para ficar estimulando que eu voltasse para aquele lugar. Eu tinha que aprender sozinha a parar de ruminar as dores que eu vivi quando eu estive na Índia, porque foi intenso o meu aprendizado. E eu fui de um jeito, voltei pior ainda, e depois eu estou aqui. Isso vai fazer uns 15 anos mais ou menos. E eu não entendia nada disso. Mas Saint Germain já estava na minha vida. Você não sente mais aquelas dores. Você pode falar daquilo sem mergulhar energeticamente naquele poço de dor, de memórias custosas. A memória existe, mas a energia não está mais lá. Porque perdeu energia no nosso cérebro. Uma coisa que a gente esquece, ela perde energia. Isso é neurociências, né? Você perde energia. Você esqueceu um telefone. Quando tinha telefone de discar, quem é desse tempo, né? Eu sou. Eu peguei de tudo.
Eu peguei de tudo. E ainda eu falava quando eu era pequena, quando é que vai chegar esse dito cujo desse telefone que eu posso ver a pessoa para eu poder falar com ela olhando para ela, né? E eu estou aqui. Eu estou aqui. Talvez eu já tenha conhecido esses telefones em outras oportunidades. E quando nós retiramos essa energia, a gente entra no esquecimento. Isso é esquecimento do cérebro. A memória ainda está lá, ainda está lá. Só que ela também tem dor. Você só esqueceu. É como se tivesse uma porção de coisas soterrando a tua memória. Contudo, espiritualmente falando, quando você perdoa, quando você trabalha com a transmutação, tem mais nada lá. Eu posso falar daquilo, porque faz parte do meu processo. Especialmente se foram coisas custosas, mas engrandecedoras, né? Eu posso falar, mas eu não volto naquela energia. E aí eu saio daquela posição de vitimismo, eu entro na posição do curador. E aí, é nesse momento que o nosso olhar para o passado deixa de ser aprisionamento e passa a ser a própria cura. E agora eu vou te contar uma coisa. As provas, as memórias mais custosas, aquelas mais cabeludas do fundão do nosso ser, só aparecem quando nós estamos prontos para trabalhar com elas. Porque se ela vem quando você não está pronto, você cai. Especialmente se você já estiver na jornada, né, para a quinta D, de expansão da consciência, há alguém que sabe o momento certo de trazer isso para a sua vida. E acho que você adivinhou quem é. A nossa presença eu sou. E você deve estar se perguntando, se olhar para as coisas negativas tem um custo, vamos dizer assim, tem tudo isso por trás, e as coisas boas? Então eu vou te contar porque tem 2 motivos para você olhar para as coisas boas. Um mais primário e um, vamos chamar de secundário, tá? Primeiro, relembrar coisas que trazem contentamento. Recordar momentos felizes, situações que fazem você rir, momentos que elevam a tua frequência vibratória. E isso pode ser maravilhoso, mas existe uma segunda forma. E essa está mais ligada à nossa expansão de consciência, o nosso lado que já tem um pé na 5D. Você não lembra daquela coisa que traz alegria. E essa, como eu disse, é a forma 5D. Você não lembra, não é porque você esqueceu. Você acessa a alegria. A alegria vive dentro de você. O seu ser, ele já tem essa informação da alegria de viver no seu novo DNA, né? No GNA. Isso já foi incorporado no seu campo, percebe? Você tem toda essa energia da alegria de viver dentro de você. Você pode até não saber exatamente de onde essa alegria vem. Localizar assim, foi aquela situação, aquela outra, porque isso se transformou num caldo energético de alegria. São todas as alegrias que você reuniu ao longo da sua vida, fazendo parte das suas memórias, não aquela coisa da dor. Você substitui a dor pela alegria de viver. Olha a diferença. A gente troca de lugar, sai da 3D, vem para a quinta D. Certinho? Por quê? Por quê? Por quê? Porque especialmente nós deixamos de alimentar as tristezas, as preocupações, rememorar irritações, falar mal das pessoas, relembrar as mágoas, reclamar de quem te prejudicou, de quem te magoou. Tua vida é outra hoje. Você aprendeu com Sananda Jesus direitinho, né? Perdoar. E agora a gente aprendeu também com Saint Germain. Transmutar. E é claro que tudo aquilo que nós repetimos, fortalece continuamente determinados padrões em nós. Então, se eu foco no positivo, se eu lembro de coisas boas, primeiro naquele primeira dica que eu dei, né? Primeiro vai lembrando aqueles momentos, você vai mudando o aplicativo. O teu cérebro começa a perder aquela energia de ficar lembrando, de reclamando, você vai perdendo esses padrões de terceira dimensão e você começa a incorporar padrões de quinta D. Que é, tá tudo bem, por isso que a gente brinca aqui. Quando você entra para a quinta dimensão, você é uma pessoa mais zen, literalmente mais zen, literalmente. Tá, tudo bem, né? Agora,
Uma das coisas que eu aprendi com o Crayon, isso foi uma coisa muito linda que eu aprendi com ele. Ele dizia que o último estágio do nosso ego é o ego espiritual. Porque quando nós avançamos nessa jornada da quinta dimensão, nós vamos perder o ego. E ele não quer perder, ele quer se agarrar a alguma coisa. E ele se agarra nas nossas conquistas mais espirituais. Se você aprendeu a ser mais intuitivo, se você despertou alguma capacidade extrasensorial, por exemplo, se você conversa com seu coração, se você ouve a sua presença eu sou, teu duplo quântico, né? Alguns chamam de duplo quântico. E aí o ego, nhoque, se agarra aí. E aí vem Jesus, mais uma vez, Sananda Jesus, e diz: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. E isso significa que ele nos convida a buscar a humildade em nós. Não precisamos contar os nossos progressos, a menos que lhe seja perguntado alguma coisa, mas sem vaidade, né? E aí quando você percebe que o ego vem com uma dose de vaidade, o que a gente faz? Transmuta, se for pela chama violeta solar cristalina da quinta dimensão, que é essa mais poderosa ainda do que a poderosa chama violeta, essa especial para esse momento planetário, que já começou faz tempo, né? Mas conforme a humanidade foi avançando, Saint Germain nos presenteou com algo mais poderoso ainda, a chama violeta solar cristalina da quinta dimensão. Podemos falar sobre isso se você quiser dar uma olhadinha no vídeo que eu vou colocar na descrição também, se você ainda não conhece. E a coisa é a seguinte, nós temos que permanentemente estarmos atualizando os nossos aplicativos, atualiza, deu, agora troca o aplicativo, coloca um novo e vai atualizando. Deu um tempo que você fez essas mudanças e essas atualizações, dá uma geral no sistema, né? No sistema como um todo. Agora é você que tem que ir atrás disso tudo. Diga, amada presença, eu sou. Quando eu estiver pronto ou pronta para atualizar o sistema, estou disponível. E aí, cada um tem uma forma diferente de aprender. E a tua presença eu sou é a única presença, a única energia, vamos dizer assim, que te conhece mais do que ninguém. Porque ela é um pedacinho de Deus Pai e Mãe vivendo dentro de você aqui e ali, certo? Então, uma coisa que é importante, né, é lembrar vocês que permanecer serenos e manter a autoobservação constante, e para você se autoobservar precisa ter muita atenção, o que vem é o estado zen, né? O estado zen. Então você simplesmente observa com muita paz, com muita clareza, com muito amor, todas as coisas que vêm para você e você trabalha com sabedoria. Agora vem a melhor parte. Justamente agora nós vamos experienciar um pouco do que traz mudança pra gente, mudança saudável, com os nossos queridos Senhor Melquisedeque e Mestre Trigueirinho. Então, preparados? Feche os seus olhos, respire suavemente e leve sua atenção para o centro do seu coração. Perceba uma luz suave que vem acendendo dentro de você. Uma luz que não vem de fora, uma luz que sempre esteve aí. Agora veja, no interior do seu coração, um ovo de casca branca. Observe-o em silêncio, sem pensar, só observar. Ali estão guardados os programas antigos, as crenças que já cumpriram sua função, os medos que um dia tentaram protegê-lo, as histórias que ajudaram você a chegar até aqui. Mas chegou um novo amanhecer. A vida convida você para mais um nascimento. Veja então que, pouco a pouco, uma luz começa a crescer dentro deste ovo. Essa luz é a sua consciência despertando. É a lembrança de quem você realmente é.
É a presença do amor que sempre habitou o seu ser. A cada respiração, essa luz se torna mais intensa, mais viva, mais presente. E então, suavemente, a casca começa a se romper. Sem esforço, sem luta, sem violência, apenas porque chegou o momento. Perceba agora, a casca é o velho programa, a luz é a consciência despertando. E o nascimento acontece todos os dias, a cada manhã, a cada escolha, a cada pensamento amoroso, a cada vez que você escolhe a consciência em vez do automatismo, a cada vez que você escolhe o amor em vez do medo. Veja-se saindo deste ovo, renascendo, livre, leve, presente, não carregando o peso de quem você foi, mas acolhendo a beleza de quem está se tornando agora. Sinta a gratidão por mais uma oportunidade de recomeçar, mais uma oportunidade de amar, mais uma oportunidade de expandir a consciência. E permita que esta frase permaneça em seu coração. Eu renasço todos os dias para a melhor versão de mim mesmo. Permaneça alguns instantes sentindo essa verdade. E quando estiver pronto, traga a tua atenção novamente para este momento, para este agora, para este tempo sagrado, o único tempo onde a vida realmente acontece. Agora preste atenção. Que a luz seja o bico que rompe a casca. Eu sou o trigueirinho. Gratidão, Senhor Melquisedeque. Gratidão, Mestre Trigueirinho. Gratidão à vida. Gratidão pelo seu like. Gratidão a você que escolheu caminhar conosco e chegar até aqui, que escolheu estes mestres para te acompanhar. Mais uma vez, gratidão.